Hoje nossa aula vai ser sobre multiplicação de números decimais. Vamos considerar a seguinte multiplicação. 3 inteiros e 49 centésimo vezes 2 inteiros e 5 décimo. Vamos transformar os números decimais em frações decimais. Temos aqui 3 inteiros, 49 centésimo, 349 sobre 100. Duas casas após a vírgula, centésimo. Vezes 2 inteiros e 5 décimo, 25 décimo. Uma casa após a vírgula, décimo. 100 vezes 10, 1000. 359 vezes 25, 8.725. Milésimo, vamos transformar em decimal. Tá? 3 zeros, teremos 3 casas após a vírgula, ficando 8 inteiros, 725 milésimo. Tá? Método prático. Vamos multiplicar os dois números decimais como se fossem naturais. A princípio, a gente vai esquecer a vírgula, só colocando no resultado final. Temos aqui 12 inteiros e 15 centésimo vezes 3 inteiros e 1 décimo. Tá? Vamos multiplicar ignorando a vírgula, fazendo de conta que não tem a vírgula. Ficando 1.215 vezes 31. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Mais 3 vezes 5, 15, foi 1. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Somando 5. 1 mais 5, 6. 2 mais 4, 6. 1 mais 6, 7, 3. Dando 37.665. Isso se fossem números naturais. Tá? Vamos contar as casas após a vírgula. Tá? Então, temos aqui... Tá? Duas casas decimais, ó, o 1 e o 5. Temos aqui apenas o 1 após a vírgula. Então, teremos 3 casas decimais. Ó, contando aqui, ó, a vírgula vai vir aqui. 5, o 6 e o 6 vai nos dar as 3 casas decimais. Então, o que você vai fazer? Você vai multiplicar esquecendo a vírgula. Tá? Depois que você multiplicar, você vai contar as casas após a vírgula. Temos aqui a vírgula, tem o 1 e tem o 5, duas casas. 3 inteiros e 1 décimo, tem uma casa. Então, teremos 3 casas após a vírgula. 1, 2, 3. Exemplos. Temos aqui 3 inteiros, 49 centésimo, vezes 2 inteiros, 5 décimo. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar normalmente. Tá? Percebe, deixei em vermelho aqui as casas decimais, que são os logaritmos após a vírgula. 5 vezes 9, 45. 5 vezes 4, 20, mais 4, 24, foram 2. 5 vezes 3, 15, mais 2, 17. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. 2 vezes 3, 6. Somando 5, 8 mais 4, 12. Foi 1. 1 mais 7 mais 9, 17. Foi 1. 1 mais 1, 2, mais 6, 8. Daria 8.725. Só que aqui nós temos o quê? Duas casas decimais. Uma casa decimal. Somando, nós teremos 3 casas decimais. Tá? O 4 e o 9, duas casas. O 5, uma casa. Então, teremos 1, 2, 3 casas decimais após a vírgula. Ó. Dará o 7, o 2 e o 5. Ficando 8 inteiros, 725 milésimo. 1 inteiro e 5 centésimo vezes 1 inteiro e 20 centésimo. Multiplicando, tá? Vai nos dar 12.600. Aqui eu tenho duas casas após a vírgula, duas casas após a vírgula. Então, teremos 4 casas após a vírgula. Ó, o 0, o 0, o 2, 6 e o 2. Esses dois zeros podemos cortar. Então, minha resposta aqui vai ser o quê? 1 inteiro e 26 centésimo. 1 inteiro e 41 centésimo vezes 1 inteiro e 41 centésimo. Multiplicando 1 vezes 1, 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16, foi 1. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. Somando 1, 4 mais 4, 8. 1 mais 6, 7, mais 1, 8. 5 mais 4, 9, 1.
daria 19.881. Só que aqui são números decimais. Então a gente vai contar as casas após a vírgula. Ó, eu tenho o 4 e 1, duas casas. O 4 e 1, duas casas. Somando, teremos 4 casas decimais. Ó, 9, o 8 e 1. Dando para nós um inteiro, 9.881 décimo de milésimo. Temos aqui, ó, 42 centésimo vezes 1 inteiro e 2 décimos. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 4, 4. Somando, teremos 4. 8 mais 2, 10. Foi 1. 1 mais 4, 5. Se fosse 42 vezes 12, daria 504. Só que aqui nós temos o 4 e o 2 após a vírgula, duas casas decimais. E aqui temos 2, uma casa decimais. Então, nós temos 3 casas decimais. Ó, o 4, o 0, o 5. Iremos colocar uma vírgula e acrescentar um 0. Nos dando 504 milésimo. Teremos 3 casas decimais. 58 centésimo vezes 4. 4 vezes 8, 32. Foram 3. 4 vezes 5, 20. Mais 3, 23. Foi 2. 4 vezes 0, 0. Mais 2, 2. Então, aqui nós teremos, ó, o 5 e o 8 após a vírgula. Temos duas casas decimais. Uma, duas, ó. A vírgula vai ficar aqui, ó. Temos o 3 e o 2 após a vírgula. Duas casas decimais. 3 inteiros e 8 décimo vezes 74 centésimo. Quatro vezes 8, 32. Foram 3. 4 vezes 3, 12. Mais 3, 15. 7 vezes 8, 56. Foi 5. 7 vezes 3, 21. Mais 5, 26. Somando dá 2. 11 foi 1. 8, 2. Teremos quantas casas decimais? Aqui temos 3 inteiros, 8 décimos. Então, temos uma casa decimal. O 7 e 4 temos 2. Então, teremos 3 casas decimais. 1, 2, 3. Dando 2 inteiros e 812 milésimo. Multiplicação decimal. Decimal por 10, 100 ou 1000. Temos aqui 1 inteiro, 35 centésimo. Vezes 10. Tá? Iremos deixar o 10 de fora aqui, o 0 de fora. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. Esse 0 nós vamos baixar aqui, ó. Então, teremos o quê? Duas casas decimais, o 3 e o 5. Então, ficaremos com o 0 e o 5. Tá? Daria 13 inteiros, 50 centésimos. Esse 0 nós podemos eliminar ele, dando 13 inteiros e 5 décimos. 1 inteiro e 35 centésimo vezes 100. Vamos deixar o 2 zero de fora aqui por enquanto. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. Iremos abaixar os 2 zeros. Temos duas casas decimais, o 3 e o 5. Então, nossa vírgula vai ficar aqui. Tá?
dando 135 inteiros, e esses dois zeros nós podemos eliminar. Então a resposta será apenas 135 vezes 1000. Iremos deixar o zero de fora. Vai dar 1 vezes 5, 5. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. Iremos abaixar os 3 zeros. Teremos duas casas decimais, o 3 e o 5. Então ficaremos assim, ó. 2 zeros após a vírgula. Esses 2 zeros nós podemos eliminar, dando 1.350 inteiros. Agora é com vocês.